Olá, meus seguidores, eu sou a Isa Tavares do podcast Atualiza e hoje com muita honra converso com a Mirelle Dávila e hoje ela vai falar pra gente o que traz essa inspiração de transformar pessoas. Tudo bem, Mirella? Boa tarde, Isa, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Nós queremos saber, você como uma mulher inspiradora, você mulher que traz a transformação, eu quero perguntar para você como que começou a sua trajetória. Bom, Isa, estou hoje com 43 anos, né? Com 23 anos engravidei do meu primeiro filho. E aí eu comecei a ter problema intestinal e tive um ganho de peso muito grande nessa gestação. O meu filho mais velho nasceu e eu não consegui voltar ao peso normal. E aí o que eu fiz? Comecei a tomar medicamentos para emagrecer. E emagreci, gente. Cheguei a emagrecer 15, 20 quilos. Só que chegou num ponto que eu parei o medicamento e eu ganhei 25 quilos a mais. Até aí, Isa, ok. Aí eu engravidei do segundo. E aí eu já estava sobrepeso. E do segundo, eu cheguei a 130 quilos, porque eu tive um efeito rebote do medicamento que eu tomei durante 3 anos contínuos. E aí eu comecei a engordar, meu intestino começou a ficar preso demais e eu não tive literalmente mais solução para minha vida. Então, no caso, você chegou ali no seu limite. No meu limite. Aonde você falou, agora não aguento mais, vou ter que tomar uma atitude. Justamente. E aí fomos tentar fazer a bariátrica, né? Ah, você tentou? Tentei fazer, só que no meu caso eu teria que ficar na UTI porque eu estava num grau mórbido quase o último 4. Né? E aí o médico falou, tu vai ter que perder 30 quilos para fazer a bariátrica. E eu não conseguia nem eliminar imagina 30. E aí eu desisti disso. E aí, Isa, eu entrei no mundo da medicina chinesa e comecei a me aprofundar dentro do intestino. E com isso, entrei também na terapia ortomolecular, me vinculei mais ao intestino e aí eu descobri a fórmula do emagrecimento. Mas descobriu por si próprio, por pesquisa, ou porque você estava no teu limite? Não, tem que fazer alguma coisa. Tudo junto, Isa, tudo junto. Primeiro eu sabia que quando eu não ia no banheiro, o que acontecia? Eu ficava de mau humor no terceiro dia, eu brigava com meus filhos, com o pai deles na época, eu não queria trabalhar. Entrei em depressão. E quando eu ia no banheiro, eu vi que aquele sintoma aliviava. Então, dentro do curso e estudando pesquisas lá dos Estados Unidos, eu comecei a aprender que é o intestino que produz a bactéria do emagrecimento. E foi quando, Isa, nos Estados Unidos, eles começaram a fazer um tipo de transplante de fezes, entendeu? Aquelas pessoas que frequentam um McDonald's, o fast food lá nos Estados Unidos, tentam de tudo para emagrecer e não conseguem. O que eles fizeram? Pegaram uma pessoa magra, sabe aquela magra de ruim, Isa, que come e não engorda? Sei. Isso. Pegaram as fezes dessas pessoas, fizeram uma cirurgia, transplantaram essas fezes de uma pessoa magra numa pessoa obesa. E aquela microbiota, que é um conjunto de bactéria do intestino do magro, começou a produzir na bactéria daquela pessoa obesa. E aí ele começou a ficar magro. Como no nosso país nós não fazemos transplante de fezes, eu aprendi nos estudos a produzir a bactéria de emagrecimento no teu corpo. Hoje eu consigo produzir a microbiota de um magro no corpo de um obeso. E assim ele emagrece sem efeito rebote. Que interessante. E aí eu perdi bastante peso. E aí teve um porém. Tirei meu útero, Isa, há 1 ano e meio atrás. E eu descobri um tratamento que eu estava com pré-leucemia. Uma anemia muito grave devido à hemorragia de mais de 20 anos. E aí eu comecei a tomar ferro, tanto oral quanto intramuscular. O que aconteceu? Em 1 mês, engordei 23 quilos. De novo? De novo. E aí, voltou minha depressão, meu intestino prendeu. E aí eu falei, não, vou esperar tomar meu último medicamento para anemia e vou fazer o protocolo em mim. Porque eu já estava emagrecendo várias mulheres. E elas me perguntavam, por que tu nos emagrece, mas tu não consegue se emagrecer? E aí eu me olhei no espelho e não me enxergava com 100 e poucos quilos novamente. E aí, no meu último dia do medicamento de ferro, eu comecei a fazer o protocolo em mim. E aí, 1 ano e 4 meses já se passaram e eu já eliminei 29 quilos. Olha só que maravilha. E quando você se olha no espelho agora, transformada, não é mais a mesma Mirella. E nem por dentro. E nem por dentro e nem por fora. Isa, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima,
Sabe aquilo que tu acha que tu vai dominar o mundo? Antes eu tinha vergonha de ir no mercado, eu tinha vergonha de usar uma roupa. Não tinha autoestima? Não tinha autoestima, eu não ia para reuniões do colégio, eu não ia para festas do colégio dos meus filhos, eu não participava de reunião familiar, porque eles ficavam comentando. E isso acaba te deixando uma baixa estima imensa. Claro. E aí eu mudei por dentro também. Minha anemia acabou, parei de tomar remédio para depressão, porque vem de uma bactéria do intestino, né? Quando a gente não vai no banheiro, ou vai no banheiro em excesso, a gente começa a ter um problema de depressão, que é a falta de vitamina que o teu corpo não faz, principalmente o intestino. E aí separou meus medicamentos, hoje eu faço academia, vou em festa, sou parceira do meu filho de 19 anos, ele me leva pra boate. Hoje eu vivo o que eu não vivi quando eu tinha 20 anos por ser uma obesa mórbida. E quando você fala para os nossos seguidores que você não conseguiria se ver obesa, isso. Como que é esse negócio? A pessoa está sobrepeso, mas não consegue se ver. Não se enxerga. Isa, nem foto eu tirava. Eu sabia que eu tinha um bloqueio, eu não tirava foto. Se era para tirar foto em família, eu ia atrás de todo mundo e eu só queria que o meu rosto aparecesse. Aí eu botava meus cabelos de cabelo preto, tipo índia, eu escondia e deixava só minha fuça, literalmente, para mostrar. Mas eu não me enxergava. Gente, eu tava com 130 quilos, eu não usava mais calça jeans. Eu comprava uns panos e fazia umas batas. Eu morava no Rio Grande do Sul. E eu entrava nas lojas e eu pedia, me vê uma calça 42. E a pessoa olhava pra mim, sabia que eu não tinha tamanho pra mim. E daí ela falava, olha moça, eu não tenho hoje. Só que ninguém tinha coragem de me dizer que não existia um tamanho de calça jeans pra mim. E eu não me enxerguei. Até que um dia, Isa, isso foi muito triste, eu sempre falo nas lives, o meu filho me desenhou. Eu tava saindo do mercado e ele tinha 4 anos. E ele logo escondeu um papel. E eu perguntei, o que tu desenhou no papel? Deixa a mãe ver. Aí ele desenhou o cachorro, o irmão, o pai e uma bola. Com os cabelos assim, ó. Daí eu falei, quem é essa? E eu achei que era uma bola, gente. E ele falou, é tua mãe. Só que na inocência dele. Sim. E aquele dia eu me desmoronei. E aí eu fui pra frente do espelho e tirei uma foto. E aí eu vi o tamanho que eu tava. E aquele dia eu morri pela primeira vez. Meu Deus, imagino. Sim. Meu filho falou sem querer. Eu não conseguia, tadinho, olhar pro rosto dele durante o dia, porque eu olhava e ele não sabia por que eu tava chorando, né? E aí, depois eu caí em si, eu também não tinha nem fôlego pra brincar com as crianças. Além da estética, gente, que a gente quer se sentir bonita, desejada, né? O que acontece? Eu não tinha saúde pra ficar com meus filhos. E o médico falou, tu não vai resistir mais 1 ano. Se tu quer ver teus guris crescer, e é isso. Então, mudei de vida também pela minha família. Houve uma transformação por completo. Por completo. E hoje, quando eu falo com a Mirella, que ela é transformadora de pessoas, eu vejo uma mulher com uma autoestima elevada, eu vejo uma pessoa que quer transformar vidas. Isso. Né? Mas para chegar até aqui, você teve que ter muita força de vontade. Muita. E cada meio quilo ou 1 quilo que você perdia, qual que era a tua sensação? Meu Deus, eu não acreditava. Porque assim, às vezes eu ficava, gente, 6 meses sem perder 1 quilo. Fazia aquelas dieta louca, usei as canetas, né? Aquelas canetas que a gente usa. E nada perdia. E aí eu falei, quer saber, vou fazer o protocolo e não vou me pesar. E aí, de repente, do nada, eu me pesava 1 semana e meia, 4 quilos. 1 mês, 6 quilos. E foi indo. E aí eu não acredito, e se animava cada vez mais. Cada vez mais. E aí eu ficava animando e contando. E o importante é que eu posto meu antes e depois para os meus pacientes verem, porque eu sou prova viva do meu método, entendeu? Então eu não pego uma paciente, outra, eu mostro elas, claro, mas em primeiro lugar sou eu. Então eu mostro que se eu consigo, e tenho uma vida corrida, e tenho 40 e poucos anos, tirei meu útero, tenho cheio de problema de T4 e de hormônio, tudo eu consegui regular. E aí eu sigo perdendo peso também. E hoje a Mirella é uma mulher de autoestima, que está pronta aí para transformar pessoas também. Sim. Que quem sabe estamos falando para mulheres que estão com a baixa autoestima, com depressão. Muita. Porque também causa depressão, obesidade, causa depressão. A obesidade causa depressão por isso, porque ela mexe com a parte intestinal e neurológico. Então, quando tu está sobrepeso, tu tem alguma disfunção no teu intestino. Mesmo que tu tenha diarreia ou intestino preso. E aí, tu para de produzir as vitaminas que tu precisa para sair essa depressão. Quando tu vai no banheiro, tu produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, a pessoa que está sobrepeso tem problema intestinal e automaticamente ela tem bipolaridade, ela tem depressão, falha de memória e mais de 90 doenças ocasionadas por fungo intestinal. Deus. Sem contar problemas cardiológicos também, Com que certeza, causa também, causa, né? Porque o excesso de peso não deixa teu coração trabalhar e tu pode te infartar. Pode ter AVC, gente. Até AVC tu pode ter por causa do sobrepeso. Pois é. E hoje eu conversando com a Mirella,
ela traz pra gente um método que eu descobri, inclusive estou nesse método. Ela pegou esse desafio para me cuidar e conta pra gente, Mirela, como que funciona. Não é a base de medicamento? Não. Não é a base de canetas, Nada, remédios nada milagrosos? laxante, não, gente. Isa, o protocolo se chama Restaure Intestino. Por quê? Porque tu tem que restaurar o teu intestino. Vocês têm que saber de uma coisa. Quem produz, Isa, a bactéria do engorde é o teu intestino. Quem produz do emagrecimento é o teu intestino. Lembra que eu falei antes sobre o transplante de fezes? É isso que eu faço. Eu estudo a tua genética, a tua carga genética, eu estudo o teu intestino e eu descubro como produzir aquela bactéria. Então, às vezes, minha amiga, tu tá comendo tomate e brócolis e tá cada vez mais gorda, porque isso aumenta a bactéria do engorde. E tem pacientes que comem pipoca, tomam cerveja e batata frita e emagrece, que nem aquele magro ruim que a gente fala. Sim. Então, esse é o protocolo. Eu produzo a bactéria de emagrecimento no teu intestino, eu melhoro a tua depressão, bipolaridade, tem problema de tireoide, tem problema de hormônio, tudo isso em um único protocolo. Eu estou super curiosa e com certeza meus seguidores também estão. Como que é feito esse tratamento? Ele é feito um diagnóstico, exames primeiro, como que funciona? Gente, não tem nada de exame de sangue. Às vezes as pessoas me pedem, Mirelle, eu tenho que levar qual exame? Nenhum. Esqueci de trazer o scanner, né? Poderia ter. Na próxima a gente traz. Gente, é um scanner alemão que quando tu coloca a tua mão sobre ele, em 1 minuto e 30, ele me dá um diagnóstico do teu corpo todo. Ele me mostra teus 2 intestinos, teu hormônio, todas as vitaminas, o que tu tem de toxina, o que tu tem de metal. São 115 páginas que não saem, Isa, num exame tradicional de sangue. Com base nessas 115 páginas, eu monto o estudo. Aí eu vejo por que o teu intestino tá lento, ou por que ele tá solto demais. Eu vejo como é que tá a questão do teu fígado. E tudo isso eu organizo. Porque a terapia ortomolecular é isso. Tu tem que estar com todo o teu corpo alinhado para dar resultado naquilo que tu almeja. Então, o Restaure Intestino é um protocolo ortomolecular sem medicamento, onde eu produzo a bactéria do emagrecimento através de um alimento específico para o teu intestino. E lembrando, Isa, nem tudo que é saudável é para todo mundo. Às vezes a alface te engorda e o cachorro-quente pode te emagrecer. Olha que mistério, né? E aí, através desse procedimento que você faz, você consegue analisar e diagnosticar aonde que está o problema. Aonde que está o problema. E aí eu monto, em 5 dias úteis, um tratamento de 1 mês, 4 semanas, Isa. Por quê? Porque o teu intestino precisa de 21 a 30 dias para ele curar de todas as feridas desde a tua infância. Curar os furinhos, as toxinas, os fungos, tudo. Depois da 4ª semana, Isa, eu refaço o exame para ver como é que tu ficou. E também, com base nisso, eu monto um protocolo único para mais 11 meses. Porque o teu corpo é tão inteligente, Isa, que ele precisa de 1 ano para curar aquela penicilina que tu tomou quando tinha 3 anos, que ainda está aí atacando o teu fígado e hoje te dá enxaqueca. Entendeu? Então, o protocolo é de 1 ano comigo, mas tu começa a emagrecer a partir do 4º dia. Tu fica emagrecendo continuamente sem efeito rebote. Tu só vai engordar, Isa, se lá na 5ª semana, quando acabou a primeira etapa, tá dizendo que é proibido pra ti comer beterraba. E a Isa vai lá na 5ª semana e se atraca o dia inteiro de beterraba. Claro que o intestino dela vai começar a dar um tilt, no outro dia vai dar problema, e aí ela começa a engordar. Olha só que interessante, gente. Então, não é nada de sacrifício, não é nada de promessas milagrosas. É uma questão de ver aonde que está o problema. E através da Mirela, ela vai diagnosticar o porquê que você está aí com obesidade, ou talvez quanto tempo buscando emagrecimento através de vários métodos. Sim. Eu também tentei remédios que no começo emagrecia. Sim. Parava de tomar o remédio e engordava tudo de novo. Dava efeito rebote. Porque a partir do momento que tu toma uma medicação, a bactéria do engorde, ela dorme. E aí quando tu vai comer, ela tá com tanta fome que aí acaba triplicando aquela caloria. E tu acaba comendo desatinada. Porque aquilo que tinha que ser alimentado ficou passando fome. E no protocolo a gente faz isso. Eu dou comida para tua bactéria morrer. Então eu alimento a tua bactéria. Então é um protocolo muito bom. Não precisa de usar aquelas balanças para ficar medindo a quantidade de comida. Tudo que eu dou para tu comer é pro teu tipo sanguíneo e pro teu intestino. E aí tu come livremente e tu acaba perdendo fome já no 2º dia. Que legal, gente. Olha só, estou conversando com a Mirela, que é um exemplo para todos nós, né? Para quem quer emagrecer, é um exemplo. A gente vê as fotos dela antes e depois. E nós vemos o quanto é verdade isso. Mas, Mirela, nos conte, quanto tempo você trabalha nesse procedimento, nessa função? Na área do restaure intestino em si, eu tô há 4 anos. Na ortomolecular, eu tô há 10 e medicina chinesa há 15.
E aí eu fui juntando uma técnica com a outra, e aí eu montei o Restaura Intestino há 4 anos. Então eu só me dedico ao Restaura Intestino há 4 anos. 4 anos. 4 anos. É grande referência, né? Sim, é bastante, porque a gente já vem de uma bagagem que eu já pego dicas, né, ensinamentos da medicina chinesa. E daí eu vou juntando um ao outro, então dá pra dizer que em torno de 8 a 7 anos, mas só com o meu nome Restaura Intestino tá 4 anos já. Que maravilha. Sim. Eu fico super feliz, porque eu estive visitando a clínica que ela atende e vejo que ela é uma mulher super decidida. Mas nos conte, Mirella, para quem quer emagrecer agora, Sim, tem jeito? com certeza, não importa a idade, Isa, não importa se tu tem filho. Por que a mulherada diz? Passei dos 30, já tive filho, tô na pré-menopausa, não vou conseguir emagrecer. Vai, gente, eu tenho pacientes de 60 anos que estão perdendo peso, pararam de tomar medicamento para pós-menopausa, né? Que passou aquele tempo de menopausa. Tem essa fase também de menopausa que é terrível, que é né? terrível. Então a gente consegue organizar os teus hormônios pelo protocolo também. Então aquela pessoa que está no período pré-menopausa e menopausa também, não importa a tua idade, se tu tem filho, se tu é homem, se tu tem diarreia, se tem intestino preso, o protocolo ele serve para qualquer tipo de situação no teu organismo. Que maravilha. Conta pra gente aonde que você atende, como que faz para te achar lá no Instagram. Isso, gente, eu atendo aqui em Cascavel, na clínica Olus, que fica na Presidente Kennedy. Porém, Isa, como eu moro em Toledo, eu atendo aqui somente com horário agendado, tá, pessoal? Meu Instagram é @Mirelle, com 2 L's e um E no final, Dávila _, tá? E tá escrito, quando vocês acharem, vai estar escrito Restaure Intestino. E no meu WhatsApp, 45 999 25 8667. Anotaram, meus seguidores? É muito fácil. Liga para ela, manda um WhatsApp, marca um horário que ela vai fazer uma avaliação para você, com você, e com certeza, se é o teu sonho de emagrecer, como muita gente, como muitas amigas que eu conheço, ela vai dar jeito e com certeza você vai ficar magra. Mirella, uma dica hoje para encerrar essa nossa gravação. Qual dica que você daria para quem hoje está com depressão, sobrepeso, que até tem vergonha de olhar no espelho? Muitas mulheres não se olham no espelho mais, né? Qual dica que você daria para começar hoje esse tratamento? Você desafiaria essa mulher? Primeiro lugar, gente, entre em contato comigo. Porque se tu tá passando por tudo isso, é porque o teu intestino deve estar totalmente inflamado. Então você não tem nem vontade de levantar da cama. Tu não tem vontade nem de varrer uma casa. E às vezes não é falta de ânimo, pode te chamar até, meu Deus, aquela mulher tem corpo mole, como ela ficou relaxada, desleixada depois de uma certa idade. E isso não. Isso é um problema que o teu intestino está causando neurologicamente em ti. Então, em primeiro lugar, eu preciso que tu entre em contato comigo, que em 3, 4 dias, tu já vai começar a se enxergar uma mulher nova, uma mulher diferente. Porque eu dou, gente, para vocês o chão, mas eu preciso que vocês deem o primeiro passo. É isso aí. Gente, primeiro lugar, vocês têm que querer, né? Isso. Eu sempre digo, Mirella, que o maior interessado pela nossa vitória tem que ser a gente mesmo. A gente mesmo. Se não for a gente, quem que vai ser? E se você conseguiu, né? Isso. Todos vão conseguir, inclusive eu, que estou nesse desafio, e logo vocês vão ter novidade por aí. Isso mesmo. Mirella, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Super querida, uma mulher simpática, com autoestima elevada, que quando a gente conversa com ela, a gente vê a diferença. Se ela mudou, se ela teve essa transformação, você também vai ter, minha seguidora. Entra em contato com ela, que ela vai dar jeito sim. Obrigada, minha querida. Eu que te agradeço e uma boa tarde. Boa tarde. Beijo no seu coração.